gostaria de ler com você o que está em Números, capítulo 13, a partir do versículo 1. Disse o Senhor a Moisés: envia homens que espiem a terra de Canaã, que eu hei de dar aos filhos de Israel. De cada tribo de seus pais enviareis um homem, sendo cada qual príncipe entre eles. Enviou-os Moisés do deserto de Parã, segundo o mandado do Senhor. Todos aqueles homens eram cabeças dos filhos de Israel. Pulando agora para o versículo 25. Ao cabo de 40 dias, voltaram de espiar a terra. Caminharam e vieram a Moisés, e a Arão, e a toda a congregação dos filhos de Israel no deserto de Parã, a Cádiz. Deram-lhes conta a eles e a toda a congregação, e mostraram-lhes o fruto da terra. Relataram a Moisés e disseram: fomos à terra a que nos enviaste, e verdadeiramente mana leite e mel. Este é o fruto dela. O povo, porém, que habita nessa terra é poderoso, e as cidades muito grandes e fortificadas. Também vimos ali os filhos de Anak. Os amalequitas, por sua vez, habitam na terra do Neguebe. Os heteus, os jebuseus e os amorreus habitam na montanha. Os cananeus habitam ao pé do mar e pela ribeira do Jordão. Então Calebe fez calar o povo perante Moisés, dizendo: eia, subamos, possuamos a terra, porque certamente prevaleceremos contra ela. Porém os homens que com ele tinham subido disseram: não poderemos subir contra aquele povo, porque é mais forte do que nós. E diante dos filhos de Israel, infamaram, falaram mal da terra que haviam espiado, dizendo: a terra, pelo meio da qual passamos a espiar, é terra que devora os seus moradores. E todo o povo que vimos nela são homens de grande estatura. Também vimos ali gigantes, os filhos de Anak, que são descendentes de gigantes. E éramos aos nossos próprios olhos como gafanhotos. Assim também o éramos aos seus olhos. Você conhece aqui essa história, né? O povo já estava peregrinando há cerca de 20 anos no deserto. Moisés, então, a mando do Senhor, enviou 12 pessoas para espiarem Canaã, e este foi o relatório. 10 das 12 pessoas foram extremamente pessimistas. 2 apenas foram otimistas. Entre eles, Calebe. Alguns personagens dos bastidores da Bíblia, eles mereciam ser protagonistas. Coadjuvantes no roteiro da história sagrada, esses heróis quase anônimos têm lições preciosas para nos ensinar. Calebe, integrante deste grupo de 12 espiões que fizeram esta missão de reconhecimento em Canaã, depois de terem sondado a terra, confirmado que ela manava leite e mel, ou seja, que era uma região ótima para criar gado e cultivar plantas, apesar dos enormes cachos de uva que trouxeram, com talvez mais de 6 quilos, muito maiores que as uvas escassas encontradas no Egito, 10 espiões transmitiram um relatório altamente pessimista. Somente 2, Josué e Calebe, apresentaram um relato positivo. Ou seja, 83% foram negativistas, 17% foram positivistas. Agora, o que surpreende é que ambos os relatos eram verdadeiros. Nenhum deles estava mentindo. Para os espiões pessimistas, de cujos nomes hoje a gente acaba não lembrando, apesar de estarem ali citados na Bíblia, a terra era apenas cheia de gigantes, os anaquins, que pertenciam a uma família distinta pela estatura. Na opinião deles, os hebreus eram como gafanhotos, a terra então era inconquistável. Porém, para os espiões otimistas, Josué e Calebe, eles não viam tanto problema assim em relação aos gigantes. Eles estavam seguros que poderiam vencer. Qual dos dois grupos estava certo? Talvez comparados com os gigantes, os hebreus realmente poderiam ser gafanhotos. Mas comparados com Deus, os gigantes é que se tornavam então pequeninos, tal como gafanhotos. A diferença está no olhar, a diferença está na fé de cada um deles. Calebe não era cego, Josué não era cego também. Viram os gigantes, mas não deixaram de ver a solução.
Caleb era um homem de fé, era um homem de coragem, de ousadia fora do comum. Ele confiava em Deus. A Bíblia enfatiza que ele seguia fielmente a Deus. Está em Josué, lá no capítulo 14. Ele acompanhava o Senhor de perto, com todo o seu coração. Tudo nele pertencia a Deus. A terra era daquele povo gigante, mas poderia ser dos hebreus se eles acreditassem em Deus, tal como Caleb e Josué. Por causa da incredulidade, aquela geração acabou morrendo no deserto. Não puderam entrar na terra prometida. Porém, Caleb, esse, chegaria lá. Embora estivesse com 85 anos, ele reivindicou o direito de conquistar uma montanha na terra dos gigantes. Caleb tinha um outro espírito. Números 14 e 24, a gente pode ler o seguinte: Mas como meu servo Caleb tem outro espírito e me segue com integridade, eu o farei entrar na terra que foi observar, e seus descendentes a herdarão. Esse é um outro espírito, o espírito da vitória. No poder de Deus, ele podia vencer todos os obstáculos. E você? Que gigantes tem de enfrentar hoje? Dívida, doença, depressão, incertezas, quebra de relacionamentos, medo, estresse, desencorajamento. Com o espírito dos positivistas, com o espírito de Caleb, você pode vencê-los. Se é bem verdade que ainda tem os incrédulos e negativistas hoje em dia entre nós, também nós podemos ter certeza que os positivistas também estão entre nós, os confiantes, os otimistas. E a qual deles você se unirá? Quem você será? Um negativista ou um positivista? Sejamos como Caleb, sejamos como Josué. Tenhamos um outro espírito. Reivindiquemos hoje a nossa montanha de bênçãos. Os pessimistas e incrédulos acabam morrendo no deserto. Somente os otimistas, somente os confiantes chegam à terra da promessa. Para mim, Ezael Fernando, foi um prazer ter feito companhia cristã para você nesta manhã de segunda-feira, dia 27 de junho de 2022. A você, meu carinho, meu grande abraço, meu desejo de que você fique na paz e até amanhã, se Deus quiser.